Salve, salve, gente boa! Chegando aí para comentar as notícias do dia, aquelas que chamaram mais atenção, pelo menos a mim, eu acho que você vai querer saber e entender também, né? Porque não adianta só a gente receber a notícia, a gente também tem que entender do que estão falando. E é para isso que eu estou aqui. Claro que eu vou falar do Oscar, né? Fernanda Montenegro indicada, o filme Ainda Estou Aqui, com mais 2 indicações, além da dela, uma inclusive inédita. Nunca o cinema brasileiro chegou no patamar de Ainda Estou Aqui. Vamos falar sobre isso. Mas também vamos falar de um outro assunto da política, sério, que é o seguinte: o Tribunal de Contas da União bloqueou a grana do Pé de Meia, aquele programa que o governo paga dinheiro para os estudantes não saírem da escola pública, sabe? E aí, gente que gosta do governo está preocupada. Que história é essa? Porque estão falando em pedalada, e você sabe, né? Pedalada já deu impeachment da Dilma no passado. E aí, a oposição está ali, ó, esfregando as mãos, já tem pedido de impeachment contra o Lula, já estão dizendo que ele cometeu crime de responsabilidade, que ele deu pedalada. E eu vou te explicar essa história do começo ao fim, tá? Da onde surgiu isso e mais importante, quem inventou essa história, da onde saiu essa denúncia, da boca de quem, e quem está mexendo com essa documentação, porque é importante a gente entender quem, quais são as intenções, qual é o histórico dessas pessoas, para a gente concluir se a gente acredita ou não, se a gente leva a sério ou não essa denúncia. Vou te explicar também. E também vou falar do 4º dia de mandato do Donald Trump, né? 20, que ele assumiu, já assinou algumas coisas, 21, 22, 23. E nesses 4 dias ele já sofreu uma importantíssima derrota na justiça. Uma das muitas medidas, ordens malucas, inaceitáveis do Donald Trump, uma delas caiu. A justiça não autorizou. E uma das mais importantes dentro daquilo que ele prometeu na campanha. Vou te contar isso e também vou te contar como o Donald Trump está colocando na rua bandidos. Sim, bandidos. Bandidos comuns, tá? Gente que comete crime comum. Porque sim, tem aquela história do pessoal que invadiu o Capitólio, né, que tentou dar um golpe de Estado lá, mas assim, não é só disso que eu estou falando não. Bandido comum, vagabundo, safado, sem vergonha, que o Donald Trump está libertando. Pois é. Vem comigo que eu te conto tudo isso. Eu sou Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E já te peço para dar aquela dedada marotíssima no like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque o conteúdo sempre chega primeiro lá, link aqui embaixo na descrição do vídeo. Também te convido a conhecer o nosso canal de cortes. Já temos mais de 1000 seguidores, que era uma das coisas que precisava, agora ainda falta 4.000 horas assistidas. Então assim, vai lá, assiste os vídeos que estão lá, é muito importante isso, tá? Se inscreve no canal, link também está na descrição desse vídeo aqui. Estamos começando, ainda não tem muitos vídeos, mas os poucos que tem eu gostaria muito que você assistisse. E por último, se você puder e quiser, participe do financiamento coletivo, porque é graças a ele que eu consigo fazer esse trabalho todos os dias aqui. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem um botão, seja membro, aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada. E se você não puder, o like, o comentário, a inscrição já é mais do que suficiente para me ajudar. Então vem, vamos nessa que eu acho que você quer entender essas histórias todas. Vamos começar com o Trump, né? Essa que nem é exatamente uma novidade. O Trump prometeu que ia perdoar os invasores do Capitólio durante a campanha. Aliás, ao longo dos últimos anos, ele está falando, se eu voltar a ser presidente, eu vou liberar aquela galera toda que me ajudou a tentar dar um golpe de Estado. Claro que ele não fala isso, né? Ele não admite que foi uma tentativa de golpe de Estado. Mas ele vem prometendo liberar esses presos e condenados pela invasão do Capitólio faz tempo. Aí ele assumiu, claro, assinou a ordem, perdoou todo mundo. Agora um monte de gente vai começar a sair da cadeia. Porém, não foi só gente que cometeu crime político, que é o crime de tentativa de golpe de Estado, que o Trump anda libertando, não. Ele também está soltando bandido. Bandido vagabundo mesmo, sabe? Pilantra, salafrário mesmo. É essa galera perigosa que o Donald Trump também está colocando na rua. E é isso que eu queria te contar. Por exemplo, Trump perdoa fundador de mercado de drogas condenado à prisão perpétua. Sim, tem um cara lá nos Estados Unidos chamado Ross Ulbricht. Ele abriu um site de venda de drogas. Um site que fica na Deep Web, né, naquela internet profunda, não é aqui onde a gente acessa fácil. E aí, o que ele fez? Era tipo, sabe esse site de venda que você compra produto da China, compra produto do Brasil e entrega na tua casa? Então, igualzinho. Não vou falar o nome de nenhum site aqui para não fazer essa associação com venda de drogas, pode até nem gostar, mas você conhece esses sites. O cara criou um desse, onde os traficantes anunciavam as suas drogas, vendiam pelo site, mandavam entregar e pagavam uma comissão para o dono do site. Para você ter uma ideia, no período que esse site funcionou, ele movimentou R$1 bilhão, mais ou menos 200 milhões de dólares. E só de comissão, o dono do site faturou R$100 milhões, 20 milhões de dólares mais ou menos. Era tudo muito descarado. Aí a polícia prendeu esse cara, ele foi condenado à prisão perpétua, porque era um traficante perigoso, gigante, era um negócio gigantesco de venda de droga. E era todo tipo de droga, tá? Não é só droga leve não, tinha droga leve, droga pesada, alucinógena, todos os tipos de drogas, sem exceção. E aí ele pegou prisão perpétua. Agora,
o Trump foi lá e meteu um perdão total e incondicional para esse cara. Vai sair da cadeia, o que você acha que vai fazer? Será que agora vai levar uma vida honesta? Duvido. Mas enfim, é um bandidão, né? Um traficante de drogas, que imagina se fosse, sei lá, o governo Biden, ou imagina, vamos pegar aqui no Brasil, vai. Imagina o Lula dando perdão para um traficante de drogas. Como que a direita e a extrema-direita ia agir? Então, lá nos Estados Unidos eles estão achando bonito. Quem é que defende bandido, hein? Pois é, mas não foi o único caso não, viu? Vou te contar de um outro também. Olha essa história que louca. Perdoado por Trump, invasor do Capitólio é preso um dia após ser solto. Pois é, o cara chama Daniel Charles Ball. Esse aí da foto, bem no cantinho da imagem aí pra você, ó. O cara foi preso lá no Capitólio, ele invadiu, tentando dar o golpe de Estado no 6 de janeiro deles. E aí foi preso, foi condenado, foi investigado e tal. O que a polícia descobriu na investigação? Que esse cara era um dos mais violentos dos que invadiram o Capitólio. Pra você ter uma ideia, ele entrou num corredor do Capitólio e detonou uma bomba lá dentro. Tinha muitos policiais próximos, ficaram surdos. Meses e meses fazendo tratamento para conseguir voltar a ouvir. Teve gente que não conseguiu. Esse cara, bonzinho ele, né? Esse cara foi solto pelo Donald Trump. Ele está entre os 1.500 perdoados lá por ter invadido o Capitólio. Aí ele foi solto. No dia seguinte, voltou para a cadeia de novo. Por quê? Porque ele não era só um criminoso político, ele também era um criminoso comum. É outro bandido, safado, sem vergonha, salafrário, marginal. Sim, sabe por quê? Porque ele foi preso não por causa da invasão do Capitólio, ele foi perdoado. Ele foi preso por porte ilegal de arma. Ah, mas isso é bobagem, ainda mais nos Estados Unidos, né, Ricardo? Todo mundo tem arma lá. Não. Esse cara tem atitudes, um histórico de violência. Pra você ter uma ideia, ele já estrangulou uma mulher, já bateu num policial e vive andando armado. Então, assim, de quem que a gente está falando? De gente boa pra caramba, né? Mais um bandido que o Trump soltou. Agora, nem tudo está sendo flores na vida de Donald Trump. Você sabe que ele prometeu perseguir os imigrantes, mandar todo mundo embora dos Estados Unidos. Segundo as promessas dele, ele vai expulsar 11 milhões de imigrantes que vivem nos Estados Unidos, porque ele diz que é tudo bandido. Então, ele também criou uma ordem que diz o seguinte: criança que nasce nos Estados Unidos é americana. Fim. Não importa se ela é filho de um imigrante, se esse imigrante está ilegal ou não. Se nasceu no território americano, é americano, tem direitos de americano. Essa lei existe há mais de 140 anos. Na verdade, não é nem lei, é mais do que isso. É um artigo da Constituição dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos fizeram o quê? O Trump fez o quê? Foi lá e fez uma ordem executiva, que é como se fosse um decreto dizendo, ó, a partir de agora, criança que nasce nos Estados Unidos, se ela for filha de um imigrante ilegal, ela não é americana. Fim. E aí o que acontece? 18 estados, governadores ali, mandaram, os ministérios públicos estaduais entraram na justiça dizendo essa lei é inconstitucional, essa ordem dele aí é inconstitucional, por uma razão muito simples. Está na Constituição, está na Constituição, acabou, não tem discussão. O único jeito de mudar isso é mudando a Constituição. E aí que entra o detalhe, né? Eu já falei aqui em vídeos anteriores que o Donald Trump ele assumiu quase que com poderes de ditador, né? Por quê? Porque ele foi eleito presidente, ele conseguiu eleger maioria na Câmara dos Deputados, maioria no Senado, e ele tem uma maioria de 2/3 na Suprema Corte Americana. Então o cara manda no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Faz praticamente tudo que quiser. Praticamente menos mudar a Constituição americana. Sim, porque apesar de ter formado uma maioria no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, não é uma maioria assim tão grande a ponto de permitir que ele mude a Constituição, porque aí já exige uma votação mais alta, 2/3 dos deputados e dos senadores. E lá é quase que meio a meio. A diferença entre republicanos e democratas é pequena. É vantagem para o Trump, é verdade, mas é pequena. Então, assim, mudar a Constituição é a única coisa que o Donald Trump não tem poder para fazer, porque ele não tem apoio suficiente no Congresso Nacional. Então essa é uma que ele vai perder. Aliás, já perdeu, porque a justiça derrubou. Então, voltou a valer a norma de que nasceu nos Estados Unidos, é americano. É meio óbvio até, é absurdo, mas é óbvio. Mas mesmo assim o Donald Trump queria acabar com isso. Perdeu o Playboy, não vai poder, vai ter que aguentar. E eu vou continuar acompanhando as histórias do Donald Trump aqui, justamente para saber o que ele anda aprontando e vou trazendo sempre atualizações para você, tá bom? Ó, vamos mudar de assunto, porque é o seguinte, tem um assunto preocupando muita gente, que é essa história aí do Tribunal de Contas da União e o pé de meia. Quem tem pé de meia está preocupado em não receber mais, quem gosta do governo está preocupado em acontecer alguma coisa com Lula, e quem é da oposição está todo animado, achando que agora vai conseguir finalmente o impeachment. Pois é, vamos entender essa história? Vem comigo que eu te explico. Seguinte,
Tribunal de Contas da União bloqueia por unanimidade 6 bilhões do pé de meia após reportagens do UOL. Sim, após reportagens do UOL. É importante essa informação e você vai entender a partir de agora. Por quê? Como é que essa história começou? Essa história começou em outubro do ano passado, com essa reportagem aqui, ó. Governo dribla Congresso e orçamento para dar mesada, entre aspas, a estudantes. Reportagem da Andresa Matais e do Eduardo Militão. A Andresa Matais é essa moça que está aparecendo na imagem aqui, né? Agora ela trabalha no UOL, nem sempre. Ela era editora de política do Estadão, um dos jornais mais reacionários do Brasil. Mas vamos entender, por que eu estou te mostrando de quem é a Andresa Matais? Porque a gente precisa entender quem acusa, quais são as intenções, os objetivos, os históricos de vida, para a gente concluir se a gente leva ou não a sério esse tipo de denúncia. Então vamos lá. Quem é Andresa Matais? A Andresa Matais fez essa matéria e depois, alguns dias depois, ela fez uma outra matéria. O governo criou orçamento paralelo para o pé de meia, aponta relatório do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque a partir da primeira matéria, que é aquela anterior, o TCU abriu uma apuração, a área técnica começou a analisar os documentos e aí concluiu que o governo teria chegado a um orçamento paralelo. E aí isso vai para os ministros do Tribunal de Contas da União, eles têm que votar. Tem um relator, sempre que tem tribunal, o Tribunal de Contas da União, é importante deixar claro, ele não é um tribunal da justiça, tá? Ele é um órgão do Congresso Nacional, ele faz parte do poder legislativo. O Tribunal de Contas da União, ele verifica as contas públicas, tá? Então ele não é justiça, embora o ministro é um ministro, igualzinho do STF, do STJ, embora ele tenha nome de tribunal, ele não faz parte do Poder Judiciário. Só tem esse nome, tá? Mas ele pertence aos deputados. Inclusive, os ministros, praticamente todos mesmo, são políticos. Eram deputados, eram senadores, aí cansaram dessa vida de ficar disputando voto, fizeram lá as relações no Congresso, me indica para o Tribunal de Contas da União, porque o emprego é vitalício, o salário é igual de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O cara nunca vai sair de lá, não sei quando completar a idade de aposentadoria. Tudo muito parecido com o Poder Judiciário, só que não é do Poder Judiciário. E aí a área técnica fez essa conclusão, a reportagem de novo da Andresa Matais, dando sequência. Quem é Andresa Matais? Dama das fake news, Andresa Matais tem histórico de acusações falsas contra o presidente Lula, segundo essa reportagem aí do Brasil 247. O que acontece? Essa mulher andou fazendo umas reportagens quando ela trabalhava no Estadão. Ela era editora do Estadão em Brasília. Ela tinha lá, todos os repórteres em Brasília eram subordinados a ela. Ela era chefe do escritório do Estadão em Brasília. No passado, ela trabalhou muito tempo lá. No passado, ela fez 2 reportagens que apresentavam assim acusações super graves contra o Lula e que não deram em nada, porque não tinham nada. Sim, ela fez uma reportagem dizendo que o Lula vendeu uma medida provisória para ajudar a indústria automotiva, que um lobista foi lá, convenceu a galera ligada ao Lula, supostamente poderia até ter levado grana, propina, tal, para emitir uma medida provisória de redução de impostos. Olha só a denúncia grave. Ela publicou isso no Estadão. Isso gerou o quê? Uma investigação no Ministério Público e gerou um processo judicial contra o Lula. Demorou 2 anos esse processo. Lula ficou lá, réu. Podia ter sido condenado e preso. Qual foi a conclusão desse processo? Tem nada. Essa acusação aí não tem nenhuma base na realidade. O processo foi arquivado, só fez barulho, só fez espuma na imprensa, todo mundo comentou isso na época e não era nada. Era, não vou dizer que é mentira, porque alguém passou essa informação para ela e ela foi lá e mandou bala. Porém, essa informação não condizia com a verdade. Por quê? Porque o Lula foi inocentado. O processo foi arquivado por absoluta falta de alguma relação com a verdade. Depois, em 2015, já era governo Dilma, quando comprou aqueles caças da Força Aérea, os Gripen, né? A Andresa Matais publicou uma outra matéria no Estadão dizendo, de novo, que algum lobista tinha ajudado o governo a escolher os caças Gripen, os caças da Suécia, né? E aí, mais uma vez, aquela insinuação, aquela coisa que fica no ar de que alguém pagou propina para o Brasil escolher esses aviões. E aí, de novo, caiu na conta de quem? Da Dilma, que era presidente? Não, caiu na conta do Lula. Porque o Lula que começou a negociar os aviões, a Dilma só concluiu. De novo, foi aberta uma investigação, um processo. Esse durou bem mais, durou 5 anos esse processo. E qual foi o resultado desse processo? Arquivado. De novo, porque não tinha nenhuma noção de realidade nessa acusação, de que os Estados Unidos, o Brasil comprou aviões porque alguém fez lobby, pagou alguma propina e o governo então escolheu os aviões daquele cara que estava fazendo lobby.
papo furado, de novo, mais uma matéria da Andresa Matais que não tinha nenhum sentido na realidade. A terceira foi agora, já no governo Lula III. Você lembra da história da dama do tráfico, né? Aquela mulher que era supostamente uma esposa de um traficante que teria visitado o Ministério da Justiça, ela foi indicada por uma ONG lá do estado do Amazonas. E aí ela entrou numa reunião e tal, e a reportagem dizia o seguinte, que ela era a dama do tráfico, que o Ministério da Justiça estava se reunindo com a dama do tráfico. E inclusive usou esse apelido, dama do tráfico, para dar mais peso, mais pompa na denúncia, né? E aí o que acontece? Jornalistas do próprio site do Estadão, exclusivo, reportagem da revista Fórum, denúncia ao MPT, o Ministério Público do Trabalho de Brasília, relata armação do Estadão no caso Dama do Tráfico. Andresa Matais, editora de política do Estadão, é denunciada ao MPT por ter agido de má fé e com assédio moral em matéria contra o ministro Flávio Dino. Ela nega, óbvio. Qual era a denúncia? De que essa história da Dama do Tráfico foi inventada por ela e que ela teria obrigado jornalistas mais jovens, recém-contratados, a assinar a matéria que ela preparou, enviesou, inventou esse apelido de Dama do Tráfico para dar um barulho. Por quê? Porque ela tinha o objetivo de prejudicar o Flávio Dino. O Flávio Dino era ministro da Justiça, ainda não tinha sido indicado para o STF, já havia ali um papo de que ele seria indicado para o Supremo Tribunal Federal. E segundo a denúncia, segundo as pessoas que denunciaram para o Ministério Público do Trabalho, ela fez isso porque ela queria mesmo atrapalhar a vida do Flávio Dino. Ela não queria que o Dino fosse indicado ao Supremo Tribunal Federal, porque ela queria que o indicado fosse o Bruno Dantas. O Bruno Dantas é ministro do Tribunal de Contas da União também, como um outro que a gente vai falar já já. E aí ela dizia que era amiga pessoal dele, que ela tinha uma dívida de gratidão com ele. Então, segundo o que foi denunciado, ela estava tentando pagar essa dívida, atrapalhando, criando uma história para prejudicar o Flávio Dino. O que aconteceu depois dessa denúncia? Depois, deixar claro, tá? Que não estou dizendo que foi por causa, foi depois. Ela foi demitida do Estadão. Foi demitida no auge dessa denúncia de assédio e de que ela teria inventado essa reportagem para prejudicar o Flávio Dino. Ela foi demitida, ficou não muito tempo sem emprego, foi contratada pelo UOL. Com esse histórico, beleza, o UOL achou que não tinha problema, foi lá e contratou. Então agora ela é repórter do UOL e é por isso que você viu essa reportagem aí do pé de meia no UOL e não no Estadão. Tá? E aí qual foi o resultado dessa apuração? Primeiro a denúncia, depois veio a apuração, aí ministro do Tribunal de Contas da União vê falha e bloqueia 6 bilhões do pé de meia após série do UOL. Reportagem do dia 17, faz uma semana essa reportagem. Aí agora, os demais ministros do TCU, que também são políticos, votaram e por unanimidade mandaram bloquear o dinheiro. Então assim, há risco sim dos estudantes não receberem o pé de meia esse mês. Mas vamos entender esse ministro que mandou bloquear, quem é, né? Quem é esse cara? Então, ele chama Augusto Nardes, é esse aí ó, que você está vendo na fotografia. Augusto Nardes é político, a vida toda foi político, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, depois foi deputado federal, e aí ele era do PP, o mesmo partido que hoje é do Arthur Lira, e o mesmo partido que foi do Bolsonaro há muito tempo. Aí, acho que encheu o saco do Congresso, articulou para ser indicado pelo Tribunal de Contas da União, foi indicado, foi para lá, virou esse sujeito aí que mandou bloquear o dinheiro do pé de meia. Aí, quem é esse cara na fila do pão? Dilma é responsável direta sobre pedaladas, diz Nardes. Sim, o Augusto Nardes foi o ministro do TCU que fez um relatório dizendo que a Dilma tinha sim feito as pedaladas, que era crime de responsabilidade, e exatamente o parecer dele é que foi usado na votação do impeachment para tirar a Dilma do cargo. O golpe foi dado a partir desse relatório do TCU que dizia que ela realmente tinha dado as pedaladas fiscais. O que é pedalada? Pedalada fiscal é o seguinte, é você atrasar um pagamento de um mês para o outro, por exemplo, quando vira o ano, né, que aí vira o orçamento, ou você repassar o dinheiro. No caso, o que tinha acontecido especificamente com a Dilma? O governo passa dinheiro para a Caixa Federal paga os benefícios de Bolsa Família, essas coisas, Vale Gás e tudo mais. O que a Dilma fez? A Dilma atrasou um mês o repasse para a Caixa e a Caixa pagou para receber depois do governo. Isso foi a pedalada, ou seja, para garantir o pagamento do programa social, dinheiro que põe comida na mesa das pessoas mais pobres, a Dilma só fez um atraso de dias no pagamento da Caixa Econômica Federal. Prejuízo para os cofres públicos, zero. Mas naquela época não interessava, né? Eles tinham que ter um motivo para derrubar a Dilma, e aí o motivo foi esse parecer dado pelo Augusto Nardes. E aí passou um ano, nem um ano, passou um pouquinho menos de um ano. Perícia conclui que Dilma não participou de pedaladas fiscais. Sim, a defesa da Dilma falou para o próprio Senado, e ó que o Senado também estava cheio de opositor, ó.
A área técnica do Senado analisa aí para ver se eu realmente fiz as pedaladas. A área técnica do Senado analisou toda a documentação e falou: não, a Dilma não participou das pedaladas. Tanto é verdade que a Dilma nunca respondeu um processo na justiça por causa das pedaladas. Ela nunca foi condenada por nada. A Dilma é totalmente ficha limpa. Completamente ficha limpa. Não tem um processo de corrupção, de algum tipo de desvio. Nada. Nada. Inclusive esse caso. Só serviu para o impeachment mesmo, né? E aí, então, o cara deu um parecer assim, enviesado, será? Esse é o Augusto Nardes. Vamos saber mais sobre esse caso. Agora, em 2022, depois que o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula, vazou um áudio do Augusto Nardes. O ministro do Tribunal de Contas da União faz insinuações de golpe militar a empresários do agronegócio. Ele mandou um áudio dizendo: olha, os militares estão se organizando na caserna, já vai vir bomba aí. Avisando os caras: ó, vai ter golpe. Aí esse áudio vazou, pegou mal pra caramba, ele pediu afastamento durante um tempo do Tribunal de Contas da União para esperar a poeira baixar, porque é só isso que esses caras fazem, né? Baixa a poeira, ele volta, tá tudo bem. E isso aconteceu, baixou a poeira, pararam de falar nisso, ele voltou a trabalhar no Tribunal de Contas da União, não sofreu nenhuma punição, nada que o valha, só ficou mesmo no papo golpista, deixaram, assim. Então, assim, tá claro que é um bolsonarista, tá claro que ele ajudou a dar o golpe na Dilma com o parecer que ele fez do Tribunal de Contas da União, e está claro que ele queria que tivesse sido feito um golpe militar agora nas eleições de 2022. Tentaram e ele, inclusive, estava ali ó, falando com os empresários do agro, ó, vai dar golpe. Tá? E aí, para encerrar, quem é Augusto Nardes? Matéria do site De Olho nos Ruralistas, Observatório do Agronegócio no Brasil. Família Nardes ganhou do governo Bolsonaro alvarás para explorar diamantes. Sim, olha a fotografia dos dois bonitos aqui, Augusto Nardes e Jair Bolsonaro. Sim, são amigos, são próximos. Estamos falando de um ministro bolsonarista, político, que não é neutro, não é isento, não é independente, ele tem partido político no coração, ele não é mais filiado a nenhum partido político, porque não pode. Depois que o cara vira ministro, ele tem que se desfiliar da política. Mas ele sempre foi filiado a partidos políticos, exerceu cargos políticos na direita e agora tem se comportado como se fosse realmente um extremista de direita, foi além, tá? Então esse é Augusto Nardes, que do Bolsonaro ganhou, a família dele, né? Eles têm lá uma mineradora, a família dele ganhou o direito de explorar diamantes, acho que se não me engano no Piauí, Monte Alegre do Piauí. E aí, esse é o cara que está dizendo que o Lula cometeu irregularidade no pé de meia. E aí, óbvio, né? Oposição que é o impeachment de Lula por irregularidades no pé de meia. Vou explicar que irregularidade é essa, tá? Isso é importante também. O que o Tribunal de Contas da União identificou, ou diz que identificou? Seguinte, qual que é o dinheiro do pé de meia? O dinheiro do pé de meia foi um dinheiro que o governo aprovou no Congresso Nacional, vou até tirar essa coisa da tela aqui. Ele aprovou no Congresso Nacional uma verba de 20 bilhões de reais para pagar o pé de meia. O que é o pé de meia? O estudante da escola pública recebe R$200 por mês, que fica depositado numa poupança. Quando ele terminar os estudos, ele consegue sacar. Então ele recebe pela matrícula, recebe mensalidade, e se ele completar o ano inteiro, ele também recebe uma grana. Somando tudo, por exemplo, o ensino médio inteiro, quando ele sai do ensino médio, ele consegue juntar mais de R$9 mil. Aí ele saca tudo no final. É uma maneira desse cara ter grana para poder, sei lá, começar a vida numa outra cidade, se ele for fazer faculdade fora. É um pé de meia, um incentivo para o estudante não sair da escola. Não é legal esse programa? Inclusive esse programa, ele foi promessa de campanha e ele também é uma iniciativa da Tabata Amaral, temos que dizer isso também, tá? Ela é uma das autoras da lei do pé de meia. E aí, assim, o governo corre risco, segundo gostaria a oposição, de cair, porque ele paga mesada para estudante não sair da escola. Esse é o crime do governo Lula. Então, como eu disse para você aqui, oposição quer impeachment de Lula por irregularidades no pé de meia. A Damares soltou essa, a Damares da Goiabeira. Todos os indícios caminham para configurar uma pedalada fiscal e que o Congresso precisa cumprir o seu dever constitucional. Na opinião dela, qual é o dever constitucional? Derrubar o Lula, meter o impeachment lá e tirar ele do cargo. Deixa o Alckmin assumir. Então, só tenho que lembrar a Damares e Companhia Limitada que o Temer legalizou a pedalada. Pois é, primeiro derruba a Dilma. Aí assim que ele assumiu, olha que cara de pau, 2 dias após o impeachment, o governo Temer sanciona a lei que autoriza pedaladas fiscais. Sim, então assim, o Fernando Henrique fez pedalada, deu nada. O Lula fez pedalada, deu nada. A Dilma fez pedalada, ah não, mas como a gente quer tirar a Dilma, agora vai valer, então vamos tirar.
Aí acabou o governo Dilma, porque ela foi derrubada do cargo, assume o Temer, 2 dias depois, pedalada não é mais crime. Então, assim, se a pedalada não é mais crime, né, gente? Então já começa por aí, né? Agora, o que fez o governo? Esse dinheiro do pé de meia, ele é depositado num fundo. Você imagina o seguinte, você tem várias contas bancárias diferentes, sei lá, 5 contas bancárias. Com uma conta bancária você paga a prestação da casa, a prestação do carro, a conta de água, luz, telefone e tal. Uma outra poupança, por exemplo, você fez separada para pagar a educação do seu filho. Uma terceira poupança separada você fez, sei lá, para você se aposentar tranquilo. Ou outra poupança você fez para pagar a sua saúde. E aí você escolhe de onde vai tirar o dinheiro, porque você já determinou, né? Essa poupança aqui específica é da educação dos meus filhos. Então toda vez que você vai precisar comprar um material escolar, pagar uma mensalidade, é dali que você tira o dinheiro. Exatamente igual funciona o governo. Ele tem o dinheiro do orçamento geral e existem fundos, existem poupanças separadas onde o dinheiro é depositado para determinados programas. O governo aprovou uma lei no Congresso Nacional, direitinho, autorizando o governo a depositar um dinheiro num desses fundos e usar esse dinheiro para pagar o pé de meia. E aí o que estão alegando? Que além do Congresso ter autorizado o governo a colocar o dinheiro dentro do fundo, o Congresso também teria, na avaliação dessas pessoas que estão acusando, que autorizar a tirar o dinheiro do fundo. Então, estou te autorizando a colocar o dinheiro na poupança para pagar a escola, mas eu não estou te autorizando a sacar o dinheiro de lá. Essa é a maluquice. Então, assim, isso que está acontecendo. Estão alegando que o governo tirou dinheiro de um local para pagar o pé de meia e que esse local não tinha autorização para sacar o dinheiro. Tinha autorização só para colocar, não tinha para tirar. Então, para que criar o pé de meia e depositar o dinheiro num fundo se não for para sacar e distribuir para os estudantes beneficiados? Não faz o menor sentido. Mas é isso que está pegando. É uma mera questão contábil. O dinheiro é do governo, se ele estivesse na poupança 1, 2, 3, 4, 5, era do governo do mesmo jeito. Só que, ele tirou dessa caixinha aqui, não tirou dessa caixinha aqui. É isso que eles estão falando. E é esse o grande motivo, segundo a oposição, para arranjar um impeachment para cima do Lula. Enfim, o que eu acho que vai acontecer? Sinceramente, nada. É muito espuma, muito barulho, e vai continuar tendo barulho. Agora, eu não vejo credibilidade nem na denúncia, nem nos denunciantes e nem em quem apurou, porque claramente a gente está falando de pessoas que têm histórico de interesse anti-PT. Tanto a jornalista quanto o ministro do Tribunal de Contas da União. Pode ser tudo verdade? Pode, e se for tudo verdade, aí é motivo para impeachment? Também não, também não. Quem é que vai tirar um presidente cujo único motivo para tirá-lo é ele estava pagando mesada para os estudantes não sair da escola? Um incentivo para as pessoas continuarem estudando. E não é qualquer pessoa, não, é gente pobre, gente que recebe Bolsa Família. Para você ter uma ideia, cada estudante recebe R$200 por mês e ele nem pode sacar, só pode sacar no fim. R$200 por mês para estudantes pobres, beneficiários dos programas sociais. Gente miserável. E aí assim, não pode tirar dessa caixinha para dar para os miseráveis. Tem que tirar dessa outra caixinha aqui e tem que pedir para mim. É isso que os deputados da oposição estão dizendo, estão realmente vão tentar fazer uma espuma grande em cima disso para ver se cria um clima para o impeachment do Lula. Vai dar em nada, mas vamos esperar para ver o que vai rolar. E, para terminar, não poderia deixar de falar sobre o Oscar, né? Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar de melhor atriz. E o filme Ainda Estou Aqui, com 2 indicações, fora a indicação da Fernanda, tá? Vamos lá, Ainda Estou Aqui faz história e é indicado a melhor filme no Oscar 2025. Sim, tinha uma expectativa que o filme ia concorrer a 4 prêmios. Roteiro adaptado, porque o roteiro do filme foi feito a partir de um livro, né? Então se adapta o livro para um roteiro de cinema. Não deu certo, esse aí não emplacou. Melhor filme internacional, que antigamente chamava melhor filme estrangeiro, agora é melhor filme internacional, o que é? Filmes que não foram feitos nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. E que não foram feitos por produtores americanos. E melhor filme, geral, global, total, sim. 10 filmes são indicados à categoria de melhor filme. 10. E Ainda Estou Aqui está lá. Isso significa o quê? Segundo a Academia do Oscar, Ainda Estou Aqui é um dos 10 melhores filmes do mundo feito no ano passado. Do mundo. Tá? E também está concorrendo na categoria de melhor filme internacional. Por quê? Porque é um filme feito fora dos Estados Unidos, falado em português, legendado. O americano nem gosta muito de assistir filme com legenda. O pessoal achava que isso ia ser uma dificuldade, um impeditivo
para o filme chegar à categoria de melhor filme, mas nada disso. O pessoal adorou o filme, achou o filme maravilhoso, e o filme está fazendo um sucesso danado. Ganhou o Globo de Ouro, a Fernanda Torres, ganhou o Festival de Palm Springs, foi ovacionado no Festival de Veneza, foram 15 minutos de aplauso sem parar. Você consegue imaginar 15 minutos de aplauso sem parar? As pessoas em pé numa sala de cinema aplaudindo e não paravam mais. Então, foi isso que aconteceu lá no Festival de Veneza. Então, o filme está bombando, está desespero dos bolsonaristas, porque é o filme que conta justamente a história de crueldade da ditadura militar, dessa cambada que está querendo voltar ao poder aí. Como é que eles torturaram e mataram o Rubens Paiva, que era um ex-deputado que já tinha sido caçado pela ditadura, que já não estava nem mais na política, já tinha voltado a ser engenheiro, estava tocando a vidinha dele com a família, mas ele tinha amigos que eram de esquerda e que estavam escondidos, porque a ditadura queria pegar essas pessoas. O que o Rubens Paiva fazia? Ele levava bilhetes da família das pessoas que estavam escondidas para essas pessoas, ou o contrário, trazia bilhete de um para o outro, tal, para que essas famílias tivessem notícia dessas pessoas. Então, graças a isso, ele foi preso, torturado e assassinado pela ditadura militar. E ó, Bolsonaro odeia o Rubens Paiva. O Rubens Paiva ganhou um busto no Congresso Nacional, em homenagem a ele, e o Bolsonaro teve coragem de ir lá com aqueles cachorros dos filhos dele, cuspir no busto. E agora ele está tendo quase indo para a cadeia, né? Que você viu ontem, eu falei no vídeo de ontem, que ele tá dormindo de roupa pronta para ir para a cadeia, porque tem medo da PF batendo na porta da casa dele todo dia. Então agora ele está aos apuros com a justiça, enquanto a história do Rubens Paiva e da mulher dele, da Eunice Paiva, estão aí concorrendo ao Oscar. O mundo está reconhecendo a arte maravilhosa que é esse filme e está reconhecendo também as atrocidades que a ditadura militar cometeu no Brasil. Essa é a grande verdade. E aí, não é só o Oscar, as boas notícias pro Ainda Estou Aqui, tem muito mais, né, gente? Ainda Estou Aqui estreia na França com ampla aprovação da crítica, monumental e comovente são as expressões que foram usadas para se referir ao filme. Lá na França até teve um colunista do Le Monde que falou que o filme era ruim, que era monótono, que era não sei o que e tal. Foi arrebentado por conta dessa opinião. Majoritariamente a crítica de cinema francês achou o filme maravilhoso, incrível, né? E o filme, enfim, faz um baita sucesso. Tanto que ele é chamado lá na França, os cartazes que fazem publicidade na França chamam o filme de a sensação brasileira, sabe? Uma coisa assim. Ainda Estou Aqui estreia em primeiro lugar em Portugal. Sim. Ó os filmes que ele superou. Mufasa, o Rei Leão, Sonic 3, o filme, e Moana 2, que são blockbusters, né? São arrasa quarteirão, é filme de bilheteria bombada. E mesmo assim, Ainda Estou Aqui tá na frente desses filmes. Ah, tá achando que é pouco? Não, agora eu vou te mostrar uma que você vai ficar de cara. Ainda Estou Aqui lidera a bilheteria dos Estados Unidos, em média de faturamento por sala. Nos Estados Unidos, meu amigo e minha amiga, tá liderando a bilheteria. E aí é o seguinte, o filme estreou em poucas salas, acho que 5, 6 salas só. Agora, inclusive que ele foi indicado ao Oscar, ele vai estrear em mais salas, vai para 500 salas de cinema nos Estados Unidos. Mas como é que é feita essa conta? Quanto que esse filme fatura por sala de cinema? Ou seja, salas mais cheias, mais lotadas. Apesar de ser poucas salas, são salas muito mais lotadas. Para você ter uma ideia, Ainda Estou Aqui fatura 3 vezes mais por cada sala de cinema do que o segundo colocado. O segundo colocado é o Brutalista, é um outro filme que está indo muito bem nos Estados Unidos, mas para você ter uma ideia, o filme da Ainda Estou Aqui, ele fatura em média $25 mil por sala de cinema. O Brutalista fatura 8 mil e pouco. Então, assim, 8 vezes 3, 24. É menos de 3 vezes. É melhor dizendo, é mais de 3 vezes o faturamento do segundo colocado. E 5 vezes o faturamento do terceiro colocado. Então, o filme está bombando nos Estados Unidos para desespero dos bolsonaristas. E aí? Fernanda Torres tem chance de ganhar o Oscar? O filme tem chance de ganhar o Oscar? Pois é, não é fácil. Nem precisa, para ser sincero, né? Porque já bombou, já está demais. Mas se ganhar, ótimo. É difícil, por quê? Porque o principal concorrente ao Oscar esse ano também é um filme que não foi feito nos Estados Unidos. Emília Pérez. Para você ter uma ideia, Emília Pérez recebeu 13 indicações. Recebeu mais indicações que o Titanic. Mais indicações do que O Senhor dos Anéis. E é um filme francês. É ambientado no México, tem umas polêmicas lá que os mexicanos não gostaram muito do filme, que parece que tem gente que não é mexicano e que está fazendo papel mexicano, eles não gostaram muito disso. Mas independentemente disso, eu assisti o filme Emília Pérez, é um filmaço, é lindo o filme, é um musical que conta a história de um traficante de drogas, chefe de um cartel no México, que quer mudar, que quer fazer a transição de gênero
e assumir a identidade de mulher e continuar vivendo ali naquela região e comandando os negócios. Essa é a história do filme. E tem música para todo lado, o tempo todo no filme. É um belíssimo filme. É um filme muito hollywoodiano, embora não tenha sido feito por Hollywood. Ele tem uma estrutura assim, comercial. É filme feito para fazer realmente sucesso de bilheteria. E esse filme é o grande concorrente do Ainda Estou Aqui. Tanto para filme internacional, quanto para melhor filme. Os dois concorrem. E a atriz, a mulher trans, que faz o papel desse traficante que se transforma, né, que faz a transição para se tornar uma mulher, também está indicada ao Oscar de melhor atriz. É a primeira vez que uma mulher trans é indicada ao Oscar de melhor atriz. Então tem todos esses componentes no meio. Não dá pra gente prever, não dá pra gente dizer que vai ganhar. Agora, a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, ganhou de um monte de gente, ganhou da Demi Moore, ganhou da Nicole Kidman, ganhou da Angelina Jolie, né? A Nicole Kidman não, a Demi Moore está indicada novamente para o Oscar agora. O filme, ela também tem chance, fez uma atuação muito boa em A Substância, assisti também. Assisti a Nora, que é outro filme que está concorrendo. Não achei nada demais, para ser sincero. Filme fraco. Nem sei por que está concorrendo, há vários prêmios, achei o filme meio bobo. Mas enfim, a parada é dura. Mas, ser sincero contigo, eu já estou para lá de satisfeito. Claro que se vier, melhor ainda, né? Vai ser tipo final de Copa do Mundo, o dia da entrega do Oscar. Inclusive vai ser no domingo de carnaval a entrega do Oscar. Ou seja, se ganhar, a gente já cai na folia para comemorar. Fernandinha, Selton Mello e companhia já vão pro bloco fazer a festa por Ainda Estou Aqui. E eu também vou fazer aqui no meu canto. É isso, gente. Que tal esse resumo das notícias aí? Ó, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento para comentar as notícias mais importantes do dia, da política, da economia e agora até da cultura, você viu, né? Estamos falando de cinema também. Um abraço para você. Tchau.